Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje trataremos sobre o assunto saneamento básico e higiene em uma roda ambientalista. Me chamo Érica Pellegrinelli, sou bióloga e apresentarei juntamente com as minhas convidadas esse podcast para vocês. Sabemos que o saneamento básico é muito importante, mas o que é um saneamento básico e que serviços eles prestam? Para responder essas perguntas, convido Giovana Fernandes, agente da saúde pública. Fique à vontade, Giovana. Muito obrigada pelo convite, Érica. Realmente é um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, saneamento básico basicamente é um conjunto de medidas que tem como finalidade prevenir doenças, promover a saúde, melhorar a qualidade de vida, etc. Aqui no Brasil, é um direito por lei que a gente tem esses serviços, sendo eles a infraestrutura, instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e águas pluviais. Mas é mais comum que a gente veja o saneamento básico só como acesso à água potável e coleta e tratamento de esgoto. É importante lembrar que o saneamento básico é algo essencial para um país ser chamado desenvolvido. Não tem como você falar que um país é desenvolvido se ele não tem um sistema de saneamento eficaz. A gente vê que aqueles países que têm um saneamento eficaz têm uma grande melhoria na saúde infantil, há uma redução da mortalidade infantil, há melhorias na educação e até no quesito turismo há melhorias. No Brasil, mais de 35 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água tratada e mais de 100 milhões de pessoas não têm acesso a tratamento de esgoto, mesmo sendo um direito por lei. A OMS divulgou um estudo onde diz que mais de 1/3 da população mundial ainda não tem acesso a um sistema de saneamento básico adequado. A gente sabe que a cada R$1 em investimento em saneamento básico, a gente poupa R$4 em saúde. No ano de 2017, 258 mil internações foram notificadas, vinculadas a doenças relacionadas à falta de saneamento básico. Muito obrigada pela sua explicação, Giovana. Para dar continuidade no assunto, convido a historiadora Nayara Mota para nos explicar um pouquinho do contexto histórico do saneamento básico. Nayara Mota, fique à vontade. Boa tarde a todos. Então, tudo isso começou na Roma Antiga. Lá haviam encanamentos que serviam de fonte pública já com o objetivo de prevenir as doenças, que separava a água para o consumo da população. Já na Grécia Antiga, os gregos já tinham o costume de enterrar as fezes bem longe de onde eles viviam. Isso justamente para não criar um acúmulo de animais e insetos que podiam ser transmissores de doenças e poderiam infectar eles. Agora, já na Idade Média, os romanos eram quem obtinham o maior conhecimento sobre saneamento. Só que com a queda do Império Romano, esse conhecimento ficou arquivado. Então, só em 1425, os ensinamentos sobre hidráulica, saneamento e gestão foram expostos novamente. Durante todo esse período da Idade Média, as pessoas não tinham esses conhecimentos, então elas deixavam de se precaver, não sabiam a importância de ter um saneamento básico. E com isso, durante a Idade Média, houve grande proliferação de doenças como cólera, lepra, tifo e peste bubônica. Já na Idade Moderna, pelo menos em Paris, a distribuição de água já era controlada por canalizações sob a vigilância municipal, então já foi um grande avanço. Porém, nessa mesma época, por conta das grandes navegações, houve a pandemia da peste bubônica, que matou aproximadamente quase 1/3 da população da Europa na época. E um dos maiores fatores que contribuíram para isso foi a falta de saneamento básico e a falta de higiene, já que os navios não eram limpos, eles tinham muitos ratos, e esses ratos tinham as pulgas que estavam infectadas com o vírus da peste bubônica, então acabava transmitido para todas as pessoas. Agora, já na Idade Contemporânea, que é do ano de 1789 até os dias de hoje, lá no começo a Inglaterra e a França criaram leis para o combate à poluição das águas. Dessa forma, quem lançasse produtos ou resíduos nas águas levava uma multa ou era preso. Na Inglaterra, principalmente, por causa que lá deu início à Revolução Industrial, então as indústrias não tinham de jogar seus resíduos. Então acabava indo para as águas, para o meio ambiente, e isso prejudicava muito também o ser humano.
Agora, hoje em dia, pelo menos no Brasil, infelizmente, não é toda a população que tem acesso ao saneamento básico. 46,9% da população brasileira não tem acesso à coleta de esgoto. Isso representa quase 100 milhões de pessoas. E com isso fica muito mais fácil essa população que não tem esse acesso a contrair uma doença, como a leptospirose, a amebise, fica muito mais propício, inclusive a surgirem nesse meio mais doenças novas que são desconhecidas. Então acaba sendo um meio muito perigoso, principalmente para transmissões de doenças. Nayara, e aqui no nosso país, no Brasil, quando e como passou a ter saneamento básico? Bom, no período colonial aqui do Brasil, essas ações de saneamento elas eram feitas de forma individual. Então, se resumia basicamente em drenagem de terrenos e instalação de chafarizes. Mas em 1561, o Estácio de Sá mandou escavar o primeiro poço para abastecer o Rio de Janeiro. Aí, em 1620, começou essas obras lá no aqueduto do Rio Carioca, para abastecer o estado. Só que demorou muito para essa obra ser entregue à população. Ela foi entregue só em 1723, então se passaram mais de 100 anos. Foi uma obra muito longa. E aí, essa obra foi o primeiro sistema de abastecimento de água no país. Muito obrigada pela sua participação, Nayara. Bom, como você mesma disse, a falta de saneamento básico pode ser causadora de muitas doenças. Atualmente, a amebíase ou a desinteria amebiana é a segunda doença com maior taxa de mortalidade por conta da parasitose, sendo ela uma doença causada principalmente pela falta de saneamento básico. É de suma importância entender seus sintomas e como preveni-la. Assim, convido a infectologista Paola Perali para nos informar sobre essa doença, seus sintomas e principalmente os meios de prevenção. Paola, fique à vontade. Olá, Érica, muito obrigada pelo espaço. Eu gostaria de ressaltar que existem diversas doenças que assolam as áreas sem saneamento. Então, a gente tem a cólera, a febre tifoide, hepatite A, leptospirose e a amebíase, né? A amebíase ela é causada pelo um tipo de ameba, a entamoeba, que é um protozoário. E ela pode acontecer de duas formas diferentes. Ela tem dois estágios. Primeiro é o cisto. Você adquire o cisto na forma infectante da doença, então é no estágio inicial. E isso ocorre a partir da ingestão de água ou alimentos que contêm fezes. Na fase inicial, ela vai resistir, então o cisto ele resiste à acidez gástrica do seu estômago e vai incluir no intestino delgado. No intestino delgado, ele vai passar para outra fase, que é o trofozoite. E no trofozoite vai migrar para o seu intestino grosso. Quando ele está no intestino grosso, pode acontecer duas coisas. Então, ou vocês vão viver uma relação de comensalismo, então a entamoeba vai digerir as suas bactérias e detritos, então vocês vão ver normalmente, mas a partir do momento que essa relação houver um desequilíbrio, aí vai acontecer um problema. O parasita ele vai migrar para a sua... Então, o parasita ele vai migrar para a sua submucosa intestinal e vai se multiplicar na corrente sanguínea. Mas a grande questão aqui, Erika, é como se prevenir desse tipo de situação. E a melhor maneira é mantendo o hábito de higiene alimentar. Então, lave os alimentos antes de preparar, lave as mãos antes de comer, evitar utensílios de madeira, porque proliferam micro-organismos, manter o local de preparo de alimentos limpo sempre. Então, lave sua pia, seu fogão. Armazenar alimentos de forma adequada também é muito importante. Esses cuidados não são só para a prevenção de doenças causadas por protozoários, mas também pode prevenir virose, intoxicação alimentar e até salmonela. Agora, falando de zoonoses, convido a nossa infectologista a falar sobre uma das doenças que vem agredindo o ser humano desde a Idade Média, a leptospirose. Paola, você como pesquisadora que atua nessa área, acha que a leptospirose recebe devida importância dos órgãos governamentais da saúde, principalmente a questão de prevenção da doença? Olha, Erika, sinceramente, não.
Eu achei engraçado que muitas pessoas fingem que a doença não existe mais, como se zoonose, né, fosse algo que ficou lá na Idade Média. Mas a gente sabe que não é bem assim. Claro, se você mora num bairro nobre, você não vai sentir o efeito da leptospirose. E esse fator social é um implicante tão grande que é confirmado que os maiores casos de surtos são nas áreas periféricas. Isso mostra o descaso e a falta de políticas públicas de saneamento para esses locais. Eu vou dar um exemplo aqui. Durante as épocas de chuvas, as áreas propícias a enchentes e alagações acabam ficando cheias. E dessa forma, as urinas de ratos infectados se proliferam pela água. E as áreas sujeitas à alagação são muitas vezes as mais pobres, as comunidades. E assim as pessoas são contaminadas, né? Sem contar que os esgotos abertos em meio às áreas residenciais das comunidades são canais diretos, não só para a proliferação da leptospirose, mas para muitas outras doenças. A questão não envolve apenas as doenças em si e seus tratamentos, mas fatores sociais. Então, não se dá devida importância na questão da prevenção. Muito obrigada pela sua participação, Paola. Para nos aprofundarmos no assunto higiene, convido a médica infectologista Giovana Costa. Giovana, qual é a melhor definição para a higiene e por que ela é tão importante? Quais cuidados você acha que devemos tomar para garantir a nossa higiene pessoal? Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui, Érica. Obrigada por estar me recebendo. Bom, podemos dizer que a higiene, ela consiste em um conjunto de regras e técnicas que são referentes à preservação da saúde e prevenção de doenças no organismo do ser humano, através da limpeza, desinfecção e conservação de instrumentos, espaços e objetos. Os cuidados de higiene pessoal são essenciais, pois evitam que micróbios e bactérias, como os vermes, penetrem no corpo e causem doenças. É por meio da higiene pessoal correta que o corpo se fortalece, ficando limpo e saudável. E hábitos simples, como tomar banho, lavar as mãos, escovar os dentes, estão entre as principais atitudes preventivas para o bem-estar. No entanto, a higiene pessoal envolve muitas outras práticas que são simples e que devem ser feitas regularmente. É muito importante para a saúde pessoal manter a higiene dia após dia, pois assim o corpo consegue evitar uma série de males prejudiciais à saúde. Bom, Giovana, com sua licença, eu tenho mais algumas perguntinhas. O que a falta de higiene pode causar? Existe algum tipo de consequência? E alguma faixa etária pode ser mais afetada do que a outra? Então, Érica, com a falta de higiene, você pode ter infecções de pele, furúnculo, abscessos, dermatites, dentre outras. Pense em quantos objetos você tocou na última hora, como caneta, barra do ônibus, maçaneta, o teclado do computador. As mãos estão em contato direto com locais impregnados de germes. Basta levar os dedos aos olhos ou à boca para que vírus e bactérias ganhem acesso ao corpo. Portanto, precisamos lavar as mãos com regularidade, a fim de reduzir a probabilidade de pegar doenças. E a velha sugestão de espirrar e tossir em lençóis de papéis continua válida. Só não dá para entrar em estado de neurose. O excesso de limpeza afeta a pele e destrói os micro-organismos que vivem na natura. As crianças são consideradas mais vulneráveis ao ambiente e, consequentemente, às condições provocadas por ele. Isso porque elas costumam explorar o ambiente ao tocar objetos ou enquanto engatinham, por exemplo. Obrigada, Giovana. Na verdade, muito obrigada a todas as convidadas que disponibilizaram um pouquinho do tempo de vocês para participar do nosso podcast.
Estão sempre convidadas a voltarem. Assim encerramos mais um podcast. Eu sou a bióloga Érica Pellegrinelli e esse foi o Roda Ambientalista.